Bem-vindos ao Eidolon. Aqui, cada história é um sussurro vindo do desconhecido, e cada silêncio, um presságio à espreita. Se você sente um frio na espinha ao ouvir histórias que não têm explicação, então este é o seu lugar. Aproveite e se inscreva, ative o sininho e prepare-se para mergulhar onde poucos têm coragem de olhar. No nosso primeiro episódio, você vai conhecer uma história que começa em uma herança e termina num desaparecimento que nunca encontrou respostas. Apague as luzes, coloque o fone e prepare-se para encarar aquilo que vive do outro lado. No verão de 1986, às vésperas de seu aniversário, Mary Carter recebeu um telefonema que não esperava. Sua avó, Margaret, havia partido durante o sono. O funeral foi silencioso, quase sem testemunhas. Familiares distantes, chuva fina e uma casa antiga prestes a ser esvaziada. Entre os poucos bens deixados, algo chamou a atenção de Mary. Um espelho gigantesco, envolto em um lençol pesado encostado na funda do sótão. Era imponente, com moldura de madeira esculpida à mão, uma peça que parecia sair de um conto gótico. O entalhe continha flores distorcidas, mas sob certa luz, ganhavam formas estranhamente humanas, como se tivessem rostos escondidos entre as pétalas. O vidro em si era limpo, intacto, mas tinha um brilho levemente acinzentado, como se uma névoa habitasse o seu interior. Sem pensar muito, Mary decidiu levá-lo para casa. Talvez fosse uma única lembrança da única pessoa que lhe dera afeto verdadeiro. Instalado em seu pequeno apartamento em Elkhorn, no primeiro andar de um prédio antigo e silencioso, o espelho foi colocado na sala, de frente para a janela. Durante o dia, ele parecia apenas uma peça de decoração, estranho, mas inofensivo. Mas à noite, algo mudava. O ar ao redor dele ficava mais denso, mais pesado, como se a sala encolhesse. Era sutil, quase imperceptível, mas Mary sentia. E tudo começou a escalar com um detalhe simples: o som. No início, achava que era coisa da sua cabeça. Ecos do prédio, talvez, mas os sussurros vinham sempre no mesmo horário, 3h12 da manhã. Um som abafado, palavras murmuradas em um tom baixo demais para serem entendidos, mas alto o bastante para deixá-la acordada. Ela desligava todos os aparelhos eletrônicos, tirava até as pilhas do relógio, mas os sussurros continuavam, sempre do lado do espelho, sempre com aquele som viscoso, como se alguém falasse através de um pano molhado. Uma madrugada, ao se aproximar, jurou ouvir seu nome, não dito, sussurrado. Mas o que mais incomodou foi o reflexo. Ele parecia atrasado, 1 segundo apenas, o suficiente para gerar desconforto. Quando piscava, o reflexo piscava depois. Quando levantava a mão, o gesto vinha com atraso, como se o espelho não refletisse, imitasse. Aquilo começou a persegui-la. Durante o dia, tudo parecia normal, mas bastava o sol sumir e o espelho ganhava vida própria. A tensão se tornou constante. Mary começou a evitar a sala depois do anoitecer, cruzando o espaço com passos apressados, olhos desviados. Mas o espelho parecia notar isso. Toda vez que ela passava, sentia como se algo lá dentro se movesse. Não seu reflexo, mas algo atrás do reflexo. A espreita. Era como estar em um palco sendo observado por olhos que não podiam ser vistos, mas cuja presença era tão palpável quanto o frio que começava a tomar conta da casa. Na terceira semana, Mary não aguentou. Cobriu o espelho com lençol branco e grosso. Sentiu-se aliviada ao esconder aquela superfície silenciosa que havia se tornado um inimigo invisível. Mas a paz não durou. Às 3h12 da manhã, um som seco acordou. O lençol caindo. Ela congelou. O som veio claro, como se alguém tivesse puxado. Quando ela saiu do quarto, deparou-se com o pano no chão e o espelho, descoberto. O reflexo da sala, iluminada pela luz da rua, parecia inofensivo, exceto por um detalhe. O espelho mostrava o sofá, e no sofá, Mary estava dormindo. Mas isso era impossível. Ela estava ali, de pé, olhando para o espelho. Aproximou-se devagar, o coração martelando nas costelas. Quanto mais se aproximava, mais nítida ficava a imagem dela mesma dormindo, respirando, como se estivesse viva dentro daquele vidro. Num impulso, Mary tocou a superfície gelada. O reflexo paralisou por um segundo. Então piscou, mas não ela. O reflexo, sozinho. Ela recuou, trêmula, e correu para ligar para a mãe. Entre soluços e tremores, contou o que viu. A mãe chegou em 20 minutos, mas ao entrar no apartamento, o espelho parecia comum. O reflexo estava normal, o sofá vazio, nada anormal. A mãe, preocupada,
Sugeriu que Mary estivesse estressada demais, lidando mal com o luto. Mas Mary sabia, aquilo não era luto, era outra coisa. Naquela noite, dormiu com a porta do quarto trancada, mas mesmo com a porta fechada, os sonhos vieram. A avó, Margaret, surgiu diante dela, mas havia algo errado. Seu rosto parecia borrado, os olhos não tinham brilho, eram escuros. No sonho, Margaret dizia coisas desconexas, quase como uma criança confusa, mas havia dor nas palavras. Você me tirou de lá, murmurava. Agora ele sabe seu nome. Mary tentava perguntar quem, mas antes da resposta, o som do vidro trincando ecoava e o sonho se partia como uma lâmina quebrada. Ela acorda suada, sempre exatamente às 3h12 da manhã, sempre com a sensação de que não estava sozinha no quarto. Mary tentou se livrar do espelho. Primeiro o levou até a loja de antiguidade no centro da cidade. Os funcionários se aproximaram para retirá-lo, mas assim que tocaram a moldura, o vidro rachou de cima a baixo como se reagisse com dor à ideia de ser levado. O som foi tão alto que clientes se assustaram e recuaram. Assustada, Mary pediu desculpas e voltou com o espelho ao apartamento. Quando chegou, o vidro estava intacto, liso, sem qualquer sinal de rachadura, como se zombasse dela, como se dissesse: você não vai me deixar. A segunda tentativa foi ainda mais desesperada. No meio da madrugada, ela empurrou o espelho escada abaixo, até os fundos do prédio e o deixou junto ao lixo. O barulho metálico da queda ecoou pelo edifício, mas Mary voltou para casa, trancou a porta e sentou-se no chão, tremendo. Mas ao acordar, no dia seguinte, ele estava de volta, perfeitamente posicionado na sala, limpo, imaculado, com o lençol cuidadosamente dobrado no braço do sofá. Dessa vez, Mary não ligou para ninguém. Ela sabia, algo vivo morava ali e não queria ir embora. A partir daí, as noites se tornaram ainda mais perturbadoras. O reflexo no espelho passou a mostrar detalhes que não existiam na sala. Móveis diferentes, sombras se movendo no fundo, uma figura alta e magra parada ao canto, com uma silhueta feita de pura escuridão. E às vezes, quando ela se aproximava, essa figura se virava. Mas onde deveria haver um rosto, havia um espelho. E no reflexo daquele rosto sem feições, ela via ela mesma, mais imóvel, olhando de volta com os olhos arregalados, como se implorasse por ajuda. Mary começou a falar sozinha, ou pelo menos achava que era sozinha. Os sussurros agora a respondiam. Ela perguntava: quem está aí? E ouvia de volta sua própria voz em um outro tom: eu estou. Mas a voz era vazia, como um eco vindo de dentro de um poço seco. E toda vez que isso acontecia, o espelho tremia levemente, como se algo do outro lado estivesse batendo pedindo para sair. Ela começou a perder a noção do tempo. Horas se tornavam segundos, dias sumiam. O apartamento cheirava a mofo, mesmo limpo. A comida estragava em poucas horas. E às 3h12, o som vinha, agora mais alto, mais claro, como uma respiração próxima demais do vidro. Certa noite, Mary acordou com um som de passos dentro da sala. Ao abrir a porta, a luz da rua entrava pela janela, revelando o espelho descoberto. E ele não refletia a sala, mas um corredor escuro, com a porta ao fundo, e da porta alguém se aproximava, lentamente, passo a passo. Cada pisada fazia o vidro vibrar. Mary caiu de joelhos, hipnotizada, sentindo as lágrimas descerem. A figura se aproximava, e quando chegou bem perto, ergueu o que pareciam mãos, no lugar de dedos, garras compridas e finas. A criatura tocou o vidro de dentro para fora. Mary permaneceu ajoelhada, encarando aquela mão gélida e deformada, pressionando a superfície do espelho como se tentasse atravessá-la. Seu coração parecia prestes a explodir no peito. O vidro começou a tremer de maneira violenta, como se aquela barreira entre os mundos estivesse prestes a romper. O ar da sala ficou denso, quase sufocante, e um cheiro estranho, ácido e metálico, invadiu suas narinas, fazendo seu estômago revirar. Ela tentou se levantar, mas as pernas tremiam demais para obedecer. A mão da criatura se alongava lentamente, ganhando forma enquanto a superfície do espelho ondulava como água trêmula. Então, do outro lado, o rosto da criatura começou a se revelar. Era algo humanoide, mas completamente distorcido. Pele pálida, olhos fundos e escuros, uma boca torta que se abria num sorriso cruel e sem emoção. Seus movimentos eram arrastados, como se estivesse submerso em um líquido espesso, mas havia uma intenção clara: atravessar para o nosso mundo. O espelho emitiu um estalo alto, e de repente,
como se rompesse um véu invisível. Uma luz fria e fantasmagórica emanou da moldura, iluminando o apartamento inteiro com um brilho gélido. Mary sentiu um frio paralisante, como se sua alma fosse sugada pelo vidro. Em um impulso de terror, ela tentou arrancar o espelho da parede, mas era como se suas mãos afundassem em água, incapazes de arrancar o objeto. De repente, o vidro quebrou, mas não em estilhaços comuns. Ele se abriu como uma porta, revelando um abismo negro atrás dele. A criatura saiu com um estalo seco, seus passos fazendo eco no vazio. Mary caiu para trás, ofegante, enquanto a presença sombria invadia seu apartamento, enchendo-o de um silêncio opressor. Nos dias seguintes, Mary desapareceu. O apartamento ficou vazio, exceto pelo espelho, que voltou à sua posição original, intacto, como se nada tivesse acontecido. Os vizinhos começaram a reclamar de sons estranhos, sussurros e sombras que se moviam pelo prédio. E às vezes, à meia-noite, uma luz fraca podia ser vista através da janela do apartamento, como se alguém olhasse para fora, preso para sempre entre dois mundos. O silêncio tomou conta do prédio depois do desaparecimento de Mary, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio carregado de presságios, daqueles que apertam o peito e fazem o ar parecer pesado demais para respirar. Os vizinhos evitavam passar perto do apartamento dela, especialmente após cair a noite. Histórias começaram a circular, vozes que sussurravam através das paredes, sombras que escapavam pelos corredores, uma presença invisível que parecia observar cada movimento. Aos poucos, corajosos que tentaram entrar no apartamento relataram uma sensação de frio extremo, como se o calor fosse sugado pela própria casa. O espelho, agora coberto com lençol branco, parecia pulsar no escuro, emanando uma energia inquietante, quase viva. Muitos disseram ouvir risadas distorcidas e os sussurros sibilantes que uma vez haviam atormentado Mary, mas ninguém ousava tirar o pano que escondia o espelho. O tempo passou, e o prédio continuou ali, imóvel, como um guardião silencioso de um segredo sombrio. E a cada noite, à meia-noite exata, o nome de alguém, às vezes um morador, às vezes um visitante, é sussurrado naquele corredor escuro, um chamado que parece vir do próprio espelho. Alguns dizem que, se você ouvir o seu nome, está fadado a se tornar parte daquela história, um reflexo preso para sempre no vidro esperando pela próxima vítima. Se você ouviu até aqui, saiba que já não está mais sozinho. Algumas histórias grudam na pele, outras refletem em lugares que não podem ser explicados. Mary desapareceu, mas o espelho continua ali, intacto, esperando. E se por acaso você se olhar em um espelho esta noite e sentir que algo lá dentro demorou um segundo a mais para te imitar, talvez você tenha sido escolhido também. Se essa história te arrepiou, deixa o like, compartilha com alguém corajoso e comenta aqui embaixo. Você manteria um espelho assim na sua casa? A gente se vê na próxima semana aqui no Eidolon, onde o medo é só o começo.